Fala turma, Doug por aqui. Nesse vídeo a gente vai falar sobre sair da CLT e viver dos lucros que faz no mercado. Será que é possível? Será que não é possível? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, que isso ajuda bastante o canal a levar esse conteúdo, né? Ajuda o YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas e também deixe seu joinha aqui se você gostar desse tipo de conteúdo. Olha só, me pergunto muito se é possível viver dos lucros que faz no mercado. Tá de saco cheio, né? Do chefe tá de saco cheio de ter que acordar cedo, tá de saco cheio de ter que ir para um trabalho que eventualmente não gosta mais. E muita gente me pergunta, Douglas, como que eu faço para viver dos lucros que eu faço no mercado? Nesse vídeo a gente vai falar alguns detalhes importantes aqui, se você quer eventualmente poder fazer isso, né, com o seu dinheiro, né, com o seu tempo também, se você quer operar o mercado, se você quer fazer o seu dinheiro crescer no mercado, usando ele para fazer isso de forma eficiente, né? Então, tem alguns pontos de atenção aqui que a gente vai trazer nesse vídeo e também vai mostrar como você pode fazer isso de forma sólida, de forma consistente, para que eventualmente você possa desfrutar do lucro que você faz do seu dinheiro. Então, se você está chegando aqui, eu sou Douglas Niemeyer e eu ajudo você a ter alta rentabilidade operando na Bolsa de Valores, tá certo? Então, eu já faço isso há bastante tempo, eu vivo hoje dos lucros que eu faço no mercado, mas não foi assim que começou, tá? Então, só para você ter uma noção de como que eu construí a minha história dentro do mercado financeiro. Eu comecei lá em 2009, primeiro comprando ações por longo prazo, aquela história toda, e depois lá em 2015 para 2016 eu comecei a operar o meu capital. E aí, naturalmente, eu comecei a ver resultados muito mais expressivos e chegou um ponto onde eu já fazia mais dinheiro no mercado do que o dinheiro que eu ganhava como engenheiro de software. Então, eu não ganhava um salário ruim, muito pelo contrário, né? Engenharia de software, o mercado de tecnologia, ele remunera muito bem, em função naturalmente da complexidade que é esse mercado. E eu já, em determinado momento, eu já ganhava muito mais do que eu fazia com o meu salário. Então chegou um momento que efetivamente eu passei então a me dedicar exclusivamente aos meus investimentos e aí naturalmente as coisas começaram a ser muito mais prazerosas porque eu não tinha aquele dia a dia lá dentro de multinacionais lá trabalhando com uma coisa que eu já não gostava mais de fazer. Só que tem um ponto aí. Como que você faz para você conseguir também chegar lá e poder usufruir do seu capital? Vou te mostrar uns detalhezinhos aqui. Então acompanha a minha tela aqui para a gente construir junto aqui esse conhecimento, tá certo? Primeira coisa que é muito importante, como que você faz para fazer o seu dinheiro te remunerar? Você precisa inevitavelmente, a primeira coisa, de dinheiro, certo? Então o dinheiro é o que é combustível para você gerar mais dinheiro. Não adianta você imaginar que você vai poder, digamos que você é CLT e você ganha lá um salário de R$ 3.000, tá certo? Independentemente da profissão, independentemente da área, digamos que você ganhe R$ 3.000. Está falando aí de praticamente dois salários mínimos, praticamente dois salários mínimos aí. Vamos lá. Se você ganha R$ 3.000, inevitavelmente, para que você consiga fazer R$ 3.000 no mercado financeiro, você precisa de um capital. A gente vai depois olhar aqui quanto de capital você precisa e tudo mais. Só que muitas vezes a pessoa ganha R$ 3.000 e ela não tem o hábito de poupar dinheiro. Então, antes de mais nada, você precisa ter a clareza de que você inevitavelmente precisa ter dinheiro para que este dinheiro gere mais dinheiro para você. Então, o primeiro ponto é ter dinheiro para que este dinheiro se multiplique e o lucro desse dinheiro seja suficiente para pagar suas contas, tá certo? Esse é o primeiro ponto, muito importante. Segundo ponto, muito importante também, é você ter uma estratégia que seja lucrativa, certo? Ou seja, então não adianta nada você ter o dinheiro e você não tem uma estratégia que minimamente gera dinheiro para você. Pense o seguinte, se você tem lá X dinheiro e você não tem uma estratégia sólida para fazer esse dinheiro gerar lucro para você, você naturalmente não vai conseguir viver do seu dinheiro, né? Naturalmente você não vai conseguir extrair lucro desse dinheiro. Então, esse é um segundo ponto que faz com que as pessoas não consigam viver do seu dinheiro, né? Viver dos lucros do seu dinheiro, porque a estratégia ela é uma das coisas que faz
total diferença na vida de uma pessoa que quer conseguir viver do mercado, né? Viver do seu dinheiro. E aqui, quando eu falo de estratégia, eu não estou falando somente da parte de você compra quando acontecer isso ou vende quando acontecer aquilo, etc. Você está falando de gestão de risco, saber quanto capital você vai alocar em cada uma das operações, quando você vai entrar na operação, quando você vai sair, quando você vai aumentar a exposição financeira, quando você vai diminuir a sua exposição financeira, quais são os fatores que englobam essa estratégia, quais são os mercados ou qual mercado que você vai trabalhar, de que forma você vai trabalhar esse mercado, você vai abrir as posições manualmente, você vai fazer isso de forma manual, você vai fazer isso usando uma ferramenta, você vai fazer isso de forma automatizada. Quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu opero no mercado de forma automatizada. Então, tenho as minhas ferramentas que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida para fazer as operações para mim. Então, você tem a estratégia, você tem a execução da estratégia que precisa naturalmente ser executada à risca para que você consiga obviamente ter os resultados positivos ou negativos, enfim, dessa estratégia, você precisa que ela seja executada. Então, a automação, né, ter ela sendo executada de forma automática ajuda muito a você conseguir que ela efetivamente gere o resultado. Por quê? Você tem lá o seu dinheiro, ele vai ser executado por uma estratégia e aí você vai levar seu filho na escola, você vai buscar ele na escola, você vai fazer uma academia, você vai fazer qualquer outra coisa da vida e você não precisa ficar na frente do mercado ali acompanhando o mercado para que ele para que você faça a operação, né? Apertar o botão. Então a tecnologia hoje existe muita coisa para você conseguir usufruir. Então a estratégia ela engloba vários pontos. Então isso é muito importante de você conseguir entender. E para você criar uma estratégia, você naturalmente precisa se empenhar. E aqui vem um ponto onde eu vejo muitas pessoas simplesmente achando que elas vão entrar no mercado e vão conseguir ser lucrativas da noite para o dia. Esse é um principal motivo que faz as pessoas cada vez se afastarem mais. Por quê? Quando você entra no mercado, você está começando no mercado financeiro, muitas vezes você não tem uma estratégia sólida, você não tem uma estratégia lucrativa, você tem pouco dinheiro e aí o que acontece? Você perde pouco dinheiro que você tem. Por quê? Você não tem uma estratégia que te dê subsídio para você conseguir ir avançando e aí cada vez menos você consegue chegar perto de poder tirar dinheiro do mercado. Então, esse é um ponto muito importante que as pessoas negligenciam. Elas simplesmente olham para um setup. Eu vou operar isso, eu vou operar um cruzamento de média, eu vou operar quando cai, compra, quando sobe, vende, sem analisar tudo que envolve uma estratégia. Então, sempre pense o seguinte, uma estratégia ela tem muito mais elementos do que aqueles que você consegue visualizar de primeira mão, tá certo? Então, esse é o segundo ponto muito importante. E o terceiro ponto é justamente o terceiro que muita gente acha que este ponto aqui ele não é importante. E eu vou falar para você que ele talvez dos 3 pontos eu colocaria ele como sendo o ponto mais importante. Naturalmente que os 3 pontos eles são importantes, mas a parte emocional ela é literalmente o que vai fazer você conseguir seguir a estratégia. E aí entra justamente o seguinte, a pessoa ela está lá ganhando o seu salário de R$3.000 como CLT e ela literalmente ela não todos os meses ela recebe o salário lá dia 15 ou dia 1º, dia 5, digamos que seja no dia 5. Então dia 5 ela recebe R$3.000. Passa mais um mês, no dia 5 ela recebe R$3.000. Passa mais um mês, ela recebe R$3.000. O que acontece? No mercado financeiro, as coisas elas não funcionam dessa maneira. Por quê? O mercado ele é completamente imprevisível. Então lembre que você precisa ter o seu dinheiro para fazer o seu dinheiro gerar frutos. A gente vai entrar nisso já já. Você precisa ter uma boa estratégia onde englobe a alocação do capital, quanto de dinheiro você vai alocar, qual mercado você vai trabalhar, como você vai trabalhar esse mercado, de que forma você vai trabalhar, quanto dinheiro você vai alocar em cada operação, como gerir o risco,
como potencializar o resultado, como mitigar o risco. Então, tem um caminhão de coisa aqui dentro da estratégia. E o terceiro ponto é emocional. Vamos lá. Se você está acostumado a receber o seu salário todo mês certinho, o mercado ele não é um caixa eletrônico, tá? Ele não vai te dar dinheiro todo dia 5 ou todo dia 15. Ele vai te dar dinheiro quando as oportunidades surgirem. Então, naturalmente, para que você consiga tirar dinheiro do mercado, você precisa conseguir ter uma condição emocional muito bem aprumada, porque senão, inevitavelmente, você vai fazer alguma porcaria e você vai perder dinheiro. Então, preparar o emocional é talvez a tarefa mais complexa. Eu mesmo, tem momentos onde eu acabo trabalhando o meu capital de forma mais conservadora porque eu não estou bem. E tem momentos onde eu estou mais confiante, ou tem momentos onde eu estou melhor emocionalmente falando e eu consigo extrair mais dinheiro porque eu estou atento ao que o mercado está fazendo e aí eu consigo literalmente fazer mais dinheiro. Então, o ponto é, você vai literalmente entrar numa batalha emocional. E aqui é justamente onde vai fazer com que você consiga separar o joio do trigo, né? As pessoas, normalmente, você já deve ter ouvido história de o fulano, vizinho do meu primo, perdeu não sei quanto dinheiro na Bolsa de Valores. O ciclano, irmão do meu cunhado, do vizinho de não sei quem, perdeu na Bolsa de Valores. Isso é muito mais comum porque as pessoas elas não têm controle emocional. E quando eu falo de controle emocional aqui, é literalmente você conseguir entender que no mercado financeiro é como se fosse um empreendimento, é como se fosse uma empresa, é como se fosse um negócio. Você precisa olhar para o seu dinheiro como se fosse o dono de um negócio. E aí as pessoas muitas vezes se machucam porque dentro do próprio empreendedorismo aqui no Brasil, você tem aí 80%, quase 90% das empresas, elas quebram nos primeiros 2 anos. Por quê? Não estão, os donos, né, não estão preparados emocionalmente, principalmente, tecnicamente e também financeiramente. Então, dentro do mercado, note que esses 3 pontos que a gente está trazendo aqui, eles englobam exatamente o mesmo processo de você ter um negócio, ter uma empresa. Então, a parte emocional, ela é literalmente algo que você precisa conseguir aprender a lidar. Então, antes de você pedir demissão do seu emprego e viver do mercado financeiro, você precisa já estar vivendo do mercado financeiro para daí sim você poder optar por deixar aquela receita regular ali que você recebe no seu salário. Isso vai trazer para você muito mais tranquilidade. Então veja o seguinte, se você está lá, ganha os seus R$3.000 e você está lá operando no mercado, você está lá, passa 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e você está conseguindo, numa média, fazer 3.000, 3.500, 4.000 ou 2.800, em média ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, poxa, legal, você tem condições de poder fazer o dinheiro do mercado financeiro. Por quê? Num período de 1, 2, 3 anos, você pega movimentos de alta, você pega movimentos de queda, eventualmente você pode pegar algum tipo de crash, como a gente teve em 2020, eventualmente você pode pegar algum tipo de estirada para cima, estirada para baixo, mercado consolidado. Então, essas situações de mercado, num período maior, você falando aí de 2, 3 anos, te dão a tranquilidade de poder simplesmente estar apto a trabalhar o seu capital. Então, isso dá para você muito mais tranquilidade, porque você está emocionalmente preparado e você já vivenciou ao longo de de período de 3 anos, né? Você vivenciou várias situações de mercado que inevitavelmente você consegue depois lidar com elas, né? Então isso ajuda demais a você tomar a decisão de eventualmente viver apenas do dinheiro do lucro que você faz do seu dinheiro para você viver do mercado. Então vamos agora olhar aqui quanto dinheiro você precisa para fazer R$3.000 por mês. Vamos lá, dar uma olhadinha na minha tela aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu voltar para cá. Dá uma olhada numa calculadora de juros compostos aqui. Se você não conhece uma calculadora de juros compostos, só põe no Google aí, calculadora de juros compostos. Vamos fazer uma simulação aqui
para você tentar encontrar um número aqui que seria possível para você buscar uma média de R$ 3.000 por mês, tá? Eu gosto muito de usar uma calculadora de juros compostos porque ela nos dá aqui uma visão muito realista do que você vai poder encontrar. Eu vou fazer aqui uma simulação onde você tenha R$ 50.000 aqui buscando 3% de juros, né? Ou seja, uma rentabilidade de 3% ao mês aqui, para a gente poder fazer aqui a nossa brincadeira, tá certo? Olha só, 3% ao mês aqui te gera bruto, né? Uma rentabilidade, um resultado de R$ 1.500 aqui. Digamos que você queira R$ 3.000. 3% ao mês operando no mercado, você buscando operações de swing trade, que é o que eu faço, 3% é uma forma bastante possível, naturalmente, você tendo o conhecimento adequado, mas eu gosto sempre de pensar que você, no início, não vai conseguir buscar 3%, né? Ou você vai precisar de uma curva de aprendizagem e tal para buscar 3%. Então, digamos que você tem aqui uns R$ 80.000, tá? Ah, Douglas, é muito dinheiro, eu não tenho R$ 80.000. Pois é, mas o dinheiro, ele precisa existir para você conseguir fazer dinheiro no mercado, tá? Senão você não vai conseguir, tá certo? Então, não existe almoço grátis, é por isso que a maioria das pessoas perde dinheiro, né? Se alavanca no mercado, principalmente no mercado de day trade, né? A pessoa simplesmente começa a fazer day trade com um capital pequenininho e ela acha que ela vai fazer R$ 500 todos os dias, tá? Isso é uma utopia. Então, eu gosto sempre de você pensar numa rentabilidade ao mês, né? Você vê aqui a taxa de juros no Brasil, a gente está beirando 1%, um pouquinho menos de 1%, agora ela vem caindo. E você fazer 3% ao mês, você está fazendo 3 vezes mais do que a maior taxa de juros do mundo. Então pensa nisso, tá? Se você acha 3% ao mês pouco, eu acho que você tem que revisitar os seus conceitos de rentabilidade. Mas vamos considerar aqui 3%. Com 3% de R$ 80.000, você já faz R$ 2.400, tá? Então, o que eu recomendo? Se você quer buscar R$ 3.000, que você tenha pelo menos aqui R$ 100.000 para gerar esses R$ 3.000 aqui. Claro que aqui a gente tem imposto de renda e tudo mais, mas eu vou considerar aqui que você olhe neste horizonte aqui. Só que aqui tem um detalhe muito importante. 3% ao mês, a partir do momento que você começa a aprender a operar o mercado, você começa a aprender a entender o que o mercado está fazendo, você começa a buscar uma rentabilidade maior. Então, olha aqui a grande diferença que é você fazer 1% a mais aqui, ó, 4%. Olha só para você. Se você nunca olhou uma calculadora de juros compostos, eu recomendo que você faça. Veja aqui, você fazendo 4% ao mês, você ganha R$ 4.000 aqui em cima dos seus R$ 100.000. Agora, nota o seguinte, se você tiver R$ 90.000 e você fazer aqui os mesmos 4%, você já faz aqui 90, certo? Você já faz aqui, ó, oh meu Deus do céu, R$ 90.000 aqui, mais um zero aqui, muito bem. Você já faz aqui R$ 3.600, ou seja, você tem 90.000, você diminui um pouco o seu dinheiro. Opa, a partir do momento que eu tenho a habilidade de conseguir fazer 4% em média ao mês, eu já não preciso ter tanto capital para fazer os mesmos R$ 3.000. Veja que aqui você está fazendo R$ 3.600. E nota que, conforme você vai aumentando a sua rentabilidade, 5% ao mês, por exemplo, claro que 5% ao mês você não encontra pronto por aí, tá? Você precisa se desenvolver para você conseguir ter a habilidade de gerar 5% de rentabilidade do seu dinheiro. Então, 5% de R$ 90.000, você está falando de R$ 4.500. Olha que interessante, você já está fazendo R$ 1.500 a mais. R$ 1.500 a mais do que o seu salário, se você consegue gerar esses 5%. Eu, Douglas, busco entre 5% e 8% do meu capital. Então, eu sou um cara extremamente pé no chão. Eu busco de 5% a 8%. Tem alunos que fazem muito mais, né? Tem pessoas que fazem mais dinheiro, mas eu gosto de buscar uma rentabilidade que seja bastante confortável para mim. Tanto que eu sempre digo que a rentabilidade ela é o que vai fazer você buscar
mais dinheiro com menos dinheiro. Então, veja que se você buscar 5%, conseguir buscar 5% aqui, com os teus 50 mil reais, se você tiver 50 mil reais, você já está fazendo aqui 2.500 reais. Então, vamos botar aqui, olha só que interessante. Se você tiver 60 mil reais e você buscar 5% de rentabilidade, você faz os seus 3 mil reais. Claro que isso aqui é uma simulação, pessoal. Então, eu quero que você pense em usar o seu dinheiro de forma inteligente, buscando rentabilidade, buscando fazer em cima do seu dinheiro uma rentabilidade que seja suficiente para você poder usufruir do lucro que ele pode gerar para você. Naturalmente que, como eu falei, esse 5%, ou 3%, ou 2%, ou 4% que a gente está usando na simulação aqui, não são rentabilidades que você encontra dentro de uma prateleira. Você precisa criar as condições, as habilidades para você conseguir extrair esse dinheiro do mercado. Então veja que quanto maior a rentabilidade que você consegue fazer em cima do capital que você tem, menor é a necessidade de capital. Então eu sempre falo que não adianta você ter R$1 milhão na poupança. Você faz uma rentabilidade pequenininha, você faz meia dúzia de dinheiro em cima do dinheiro de um grande capital que está na poupança. Agora, se você pegar, por exemplo, R$1 milhão e você fizer 5%, você tem aí 50 mil reais em cima desse dinheiro. Claro que eu sempre falo e repito, você precisa criar as condições de fazer esse dinheiro. Você precisa criar a condição de saber fazer esse tipo de rentabilidade. É isso que eu falo aqui no meu canal. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu joinha aqui também, avalie se inscrever no canal se você quer ter condições de gerar alta rentabilidade do seu dinheiro. Eu trago aqui informações sempre importantes para você poder começar a pensar nisso, tá certo? Vejo você no próximo vídeo.